Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje a gente vai continuar com o assunto de aerofólio de Joukowski e vamos usar dessa vez o MATLAB. Em vez de fazer a manipulação algébrica das equações, a gente vai utilizar as variáveis complexas e fazer as contas diretamente em cima dos valores numéricos para poder obter os resultados tanto da geometria quanto de escoamento e também de potencial de velocidade para a circunferência e para o aerofólio, e aí a gente vai aprender a como manipular e utilizar esses dados de forma útil. Então, para começar, vamos trabalhar com a geometria. O aerofólio de Joukowski, a gente precisa definir qual que é o centro da circunferência, portanto eu vou definir aqui as primeiras variáveis. Primeiro eu vou colocar como zero para ser nossa placa plana, e o epsilon também como zero. E também vamos definir o parâmetro c, que é necessário para nossa formulação, e com isso nós podemos definir o centro da circunferência como c sobre 4, que multiplica menos epsilon mais o número imaginário vezes m. Com isso nós também podemos calcular qual é o raio da circunferência, que foi definido como módulo do número imaginário c sobre 4 menos o centro da circunferência, e o ângulo beta, que é definido pelo ângulo do mesmo número. Vamos agora avaliar como que esse resultado define nossas variáveis aqui. Então, nós temos o raio como c sobre 4, é de se esperar, e o nosso ângulo beta, 0. Para a gente fazer só observar o que acontece com o nosso ângulo beta, vamos trocar o nosso valor de m para 0,1 e observar o valor do beta. Se vocês verem, ele está negativo pela forma que foi definida. Só que na nossa formulação, o beta é um valor positivo. Então aqui nós temos que colocar o menos ângulo para corrigir o valor do beta. Vamos agora observar a geometria da circunferência. O nosso valor da circunferência foi dada pela variável complexa f, em que nós temos o centro da circunferência mais o raio da circunferência, que multiplica a exponencial de vezes θ. Portanto, temos que definir nosso valor de θ de 0 a 2π, e nós vamos fazer isso utilizando a função linspace, que nós vamos fazer então uma distribuição igualmente uniforme entre 0 e 2π, utilizando um total aqui de 10 pontos, só para ficar visível, ok? Portanto, nós temos aqui um vetor de θ e um vetor de f's que é complexo, ou seja, tem a coordenada x e y. Quando aplicamos o plot desse valor, nós vamos observar aqui o que seria a nossa circunferência, porém está facetado devido ao número de pontos adotado. Então nós podemos novamente calcular o valor de θ para um número maior de pontos, por exemplo 50, refazer o plot, recalcular a f, e aí aplicar novamente o plot, e nós vemos aqui que a representação está mais de acordo, está mais perto do que seria a circunferência. Para que as escalas fiquem iguais, no MATLAB a gente usa axequal, e aqui nós podemos então observar a circunferência. Portanto, podemos manter aqui o plot de f, e no caso, essa opção K, ela é feita para escolher a cor, né? Ficar da forma que a gente quer o gráfico, trabalhar com a aparência. Vamos agora fazer o plot da transformada. No nosso caso, a transformada era dada por z igual a f mais c ao quadrado dividido por 16 dividido por f. No MATLAB, a gente tem que colocar esse ponto dividido porque f é um vetor. Então, aí a gente faz a divisão elemento a elemento. E logo na sequência, a gente já pode fazer o plot também. Fazer diretamente o plot de z. Vamos observar o que vai acontecer. Aqui nós temos então o nosso arco de circunferência, que é porque temos o m igual a um valor positivo. Se nós trocarmos aqui para o valor de 0, né, no centro, e também aqui eu vou fazer uma mudança no plot, eu vou pegar a figura 1, que é a que eu estou utilizando, utilizar o subplot, e aqui eu vou fazer uma matriz de gráficos na mesma imagem. Aí aqui, portanto, eu vou dividir em uma linha duas colunas e plotar a circunferência no primeiro elemento e o aerofólio no segundo elemento. Também temos que aplicar o axequal para que a escala da figura fique correta. Então, recalculando, aqui nós temos então
a circunferência e a placa plana. Se nós trocarmos aqui para um valor de epsilon, e recalculamos, aí nós vemos aqui o aerofólio simétrico. Se colocarmos valores nas duas coordenadas do centro da circunferência, nós temos aqui o aerofólio com espessura e arqueamento. Certo? Então essa é a primeira etapa, que é o cálculo da geometria. Vamos agora para o cálculo do CP. O cálculo do CP ele depende do nosso cálculo da velocidade. Então nós temos a velocidade em torno do cilindro, que ela é dada pela seguinte equação. Para essa equação, nós precisamos então definir o escoamento livre. Vou colocar valor unitário, porque não importa os nossos valores adimensionais. Um certo ângulo de ataque, que a primeiro momento podemos botar um valor pequeno para apenas considerar a influência. Lembrando que aqui tem que estar em radianos, então já faço a conversão aqui. O valor de gama, que para o caso do nosso aerofólio de Joukowski, ele depende do ângulo de ataque do arqueamento. E o nosso gama então é dado pelo 4π, raio da circunferência, o zero seno de alfa mais beta. Também temos aqui que colocar a intensidade do nosso... Nós temos que colocar aqui a intensidade do nosso dipolo, dado por 2π a ao quadrado zero. Isso daqui para que o raio seja o raio A definido. Tendo esse valor da velocidade, nós precisamos então, para calcular o CP do cilindro, aplicar o 1 menos a velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado, que pode ser obtida tanto pelo módulo da velocidade, dividido pelo módulo de o zero, tanto pode ser obtido pelo produto do conjugado com a velocidade, tá? Aí então independe. Então nós podemos agora aplicar os valores, calcular o valor do CP desse cilindro. Nós vamos limpar a imagem e nós vamos fazer o plot. Dessa vez a gente precisa da parte real da F, que é a coordenada x, e o valor do CP. Então nós temos aqui o resultado do CP. Aqui nós temos uma certa circulação gama, por isso que a pressão das traçadores do entrador são distintos. É comum que em aviação a gente trabalhe com o valor invertido do CP, então nós já vamos trabalhar com isso. E eu vou também sobrepor aqui a geometria da circunferência do cilindro, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? Nós vamos usar uma função que chama plot y. Essa função plot y coloca dois eixos do y, sendo que o mesmo eixo x para os dois gráficos. Então aqui nós podemos colocar dessa forma para plotar a circunferência. Novamente a parte real é f e o valor do CP do cilindro. Também vou colocar em preto. Perdão, não podemos aqui botar as cores. Nesse gráfico a troca de cores das curvas tem que ser feita depois. Só que aqui eu não consigo ajustar nenhum parâmetro desse gráfico. Se eu faço aqui o axis equal, nós vamos observar que vai alterar essa escala só de um dos gráficos. Portanto, aqui eu tenho que guardar qual que é esse parâmetro do gráfico, sendo que ao fazer o axis equal, eu vou ter aqui no valor de H, eu tenho dois gráficos, tá? O primeiro gráfico é o da circunferência, o segundo gráfico é o do CP. Então eu vou pegar e dizer que meu segundo gráfico tem limites para os parâmetros, limites da variável x, ela tem que ser igual ao limite da x do primeiro gráfico. Aí nós corrigimos a escala em x. Também nós podemos pegar desse segundo gráfico e alterar a direção do eixo. Aqui ela está como normal e nós podemos colocar ela como reverse, que é o comum em aviação de trabalhar com o gráfico de CP invertido. Um outro ajuste que pode ser feito é no limite das variáveis x em y, que no caso aqui a gente pode trabalhar com um pouco acima de 1, por causa do ponto de estagnação, e menos 4, e algo em torno de 1. E aqui nós temos então uma melhor escala do nosso valor de CP. Nessa escala aqui nós poderíamos pegar o máximo do CP, multiplicar por um certo percentual
E aqui nós podíamos também pegar o mínimo do CP e também multiplicar por um certo percentual. E também obtemos o resultado bom para os limites desse gráfico. Então aqui nós estamos visualizando a distribuição de CP para a circunferência, mas isso a gente já também tinha da teoria potencial sem números complexos. Então o cálculo da velocidade do nosso aerofólio, ela é dada pela velocidade do cilindro dividido pela transformada, que é dada por 1 menos C ao quadrado dividido por 16 dividido por F ao quadrado. E o valor de CP para o nosso perfil é dado por 1 menos o módulo da velocidade em torno do perfil elevado ao quadrado dividido pela velocidade do escoamento livre ao quadrado. Calculando esses valores, nós podemos ver aqui o WP como um vetor complexo e o CP como escalar. Aplicando o gráfico desses valores, nós podemos observar o aerofólio e a curva de CP. Então vamos ajustar também a curva de CP como foi feito no caso anterior. Vamos aplicar o axequal, os limites para o segundo gráfico, a direção do segundo gráfico e os limites em x para ficarem iguais, garantir que estão iguais. Axequal do primeiro gráfico precisa ser ajustado. Aqui nós temos então a distribuição de CP para esse aerofólio. Vamos fazer que nem fizemos antes, aplicar o subplot nos dois gráficos e a gente poder comparar o cilindro e a circunferência. Aplicando o plot, aqui nós temos então as duas distribuições de CP. Segunda etapa agora, que a gente já tem as curvas de CP, tanto da circunferência quanto do aerofólio, vamos fazer o plot, vamos observar a curva, as linhas equipotenciais, as linhas de corrente. Tá? Vamos fazer o cálculo das funções, função potencial complexa, para o cilindro e para o aerofólio. Vamos observar como que fica isso aqui no MATLAB. Então vamos aqui fazer o cálculo do potencial complexo. Para poder fazer o cálculo das linhas de corrente no escoamento em torno do aerofólio, a gente vai precisar fazer uma malha, fazer uma nuvem de pontos em volta do aerofólio. Ou seja, das coordenadas polares que a gente estava antes, que tinha o raio e o θ, a gente precisa se distanciar e fazer no entorno do aerofólio. Tá? Então, o nosso vetor F de números complexos não vai estar mais restrito à superfície do aerofólio, mas um domínio em volta. E no caso, por comodismo aqui, eu vou fazer centrado no próprio cilindro. Então, nós temos que definir aqui um vetor θ, que de certo modo nós já temos. Tá? Nosso vetor θ aqui já está definido com 50 pontos em torno do aerofólio. Só que eu vou aqui diminuir o número de pontos. E essa diminuição é para explicitar como que é essa malha, como que são essa nuvem de pontos em torno do nosso cilindro e depois em torno do aerofólio. Tá? Dessa vez a gente vai ter que definir um raio que também vai ser gerado pelo linspace. Aqui eu vou colocar o raio da circunferência e vou colocar 4 vezes o raio da circunferência, também em torno de 10 pontos. Então dessa forma nós temos dois vetores, o raio vai variando desde o raio da circunferência até 4 vezes o raio e o nosso θ vai de 0 a 2π. Em sequência, nós vamos definir matrizes que representam esses valores utilizando a função MeshGrid. E a MeshGrid nada mais do que faz a distribuição variando uma em uma direção e a outra variável na outra direção. Por exemplo, nossa variável θ, ela está variando ao longo das colunas, e a nossa variável r está variando ao longo das linhas. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma matriz e as combinações de todos esses valores. Tá? Então, nossa f vai ser dada pelo seno da circunferência mais a matriz raio, que multiplica a exponencial de vezes a matriz de θs. Ao aplicar o cálculo, nós temos aqui a matriz de números complexos. Vamos aqui fazer o plot, vamos fazer o plot da nossa f com uma cor preta. Nós vemos aqui só linhas radiais. Para a gente poder agora ter uma ideia do que é essa malha feita em volta, vou aplicar o hold on, que é para poder sobrepor os gráficos.
e plotar a transposta da nossa f. E aqui a gente vê então que a gente tem uma distribuição de pontos que estão nos cruzamentos dessas linhas, ainda facetado para o número de pontos, mas a gente aplicando o x-equal, a gente vê que se a gente aumentar o número de pontos, a gente tem aí a circunferência e as circunferências concêntricas em volta para calcular o escoamento. Vamos, portanto, recalcular aqui os valores para mais pontos, e aí fica o gráfico para a gente observar. E aqui a gente observa, então, a malha aqui, os pontos onde a gente vai calcular o escoamento, calcular o potencial complexo. Não vou mais fazer esse plot, vou fazer depois agora no caso do cilindro. Então, para o cilindro, a gente aplica a transformada f mais c ao quadrado sobre 16 dividido por f. E a gente faz o mesmo plot agora com os valores para o cilindro, para o perfil, para o aerofólio. Então, calculando e plotando para o aerofólio, nós vemos aqui então o aerofólio arqueado com os pontos em torno desse aerofólio, uma malha aplicada. Vamos agora para o cálculo do potencial complexo. O cálculo do potencial complexo ele é dado por essa expressão, né? O potencial aqui do escoamento uniforme, do dipolo, mais o cilindro, mais o vórtice. Sendo que esse vórtice aqui está com a intensidade gama definido pela condição de Kuta. Para a gente fazer o plot dessa função potencial de velocidade, ou no caso da função corrente em torno do cilindro do aerofólio, nós pegamos simplesmente o valor aqui calculado para a circunferência e podemos fazer o plot utilizando a função contour. Aqui no caso da função contour eu vou guardar aqui propriedades do plot, obter a parte real da nosso cilindro, das coordenadas em x, a parte imaginária da f, que é as coordenadas em y. No caso, para a função corrente, a parte imaginária da f, e eu vou colocar aqui 50 linhas. E essa função contour, ela pega essas matrizes que definem os pontos, tanto matriz f, o caso x, y e a z de uma função, e faz as curvas de níveis desses dados, tá? A gente pode observar aqui, no caso ficou colorido, então deve estar um pouco ruim de ver, então para mudar a gente pode utilizar aqui, trocar a cor a partir desse comando aqui, colocar o x-equal para deixar a escala. E também, como no caso aqui, a gente está com a parte... a gente não está observando a linha de corrente da circunferência, a gente não está observando a geometria. E agora a gente pode fazer o plot, aqui a gente observa o valor o gráfico da circunferência. A mesma coisa a gente pode fazer para o perfil. Qual que é a diferença? A gente vai pegar para o perfil e simplesmente trocar aqui para o aerofólio, tá? As coordenadas z. Mas a função corrente ou a função potencial de velocidade é a mesma que a gente vai aplicar. As linhas de corrente, nós temos aqui então as linhas de corrente, colocar em preto, x-equal e hold on e o plot do nosso aerofólio. Nós podemos, para fazer o subplot, então, para ter os dois gráficos lado a lado, podemos usar esse código aqui e observar aqui então a geometria do aerofólio do cilindro e as linhas de corrente de cada um. Vamos então agora aproveitar os dois gráficos que nós temos aqui e fazer algumas análises. Nós temos essa ferramenta aqui, Data Cursor, que nós podemos utilizar e clicar em torno do gráfico e observar que o valor de x e y, né, extrair esses parâmetros a partir do gráfico, assim como podemos tirar do valor da geometria. Então, nós, por exemplo, podemos ver que a geometria aqui está indo de um certo valor de x menos 0,3 até o valor 0,25, mais ou menos, enquanto que no aerofólio nós também podemos observar aqui o valor de x de menos meio até o valor mais meio. Aí podemos até observar aqui a estagnação. No caso, nós não estamos aqui com um ponto exatamente na estagnação, por isso a gente não consegue o valor de 1 aqui.
mas nós podemos observar qual que é o pico de sucção, o CP do pico de sucção de menos 0,93. Nós podemos ver aqui o CP no bode de fuga. Nas nossas linhas de corrente, nós podemos extrair a partir dessa ferramenta o valor da linha de corrente em cada um dos casos. E nós podemos usar principalmente aqui, mais para visualização. E com isso aqui a gente pode então depois utilizar os valores de CP para manipular, para calcular por integração o CL e calcular o CM, por exemplo. Bom, por essa aula é isso. Apliquem um pouco, comecem a fazer essas programações, aprender a utilizar os dados, que no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer as integrais para... Corta, não fala nada disso de próximo vídeo. Bom, comece a utilizar porque alguns exercícios nós vamos utilizar os dados gráficos ou os dados numéricos dessa análise com Joukowski. Aí nos vemos na próxima.